Olá, boa noite. No último fim de semana, antes do Natal, consumidores lotam lojas dos principais centros comerciais do Brasil. Só na tradicional rua 25 de março, em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas se espremeram para comprar presentes. Mas especialistas alertam que a economia do país só vai melhorar mesmo em 2019. E veja também nesta edição de sábado do Jornal da Cultura. Governo argentino destitui o chefe da Marinha um mês após o desaparecimento do submarino San Juan. O ministro da Defesa pediu que ele se aposentasse. Tudo pronto para o segundo turno das eleições presidenciais no Chile. Pesquisas indicam um empate técnico. Diretório Nacional do PT aprova a candidatura de Lula à campanha presidencial de 2018, seja qual for o resultado do julgamento de recurso em 25 de janeiro. Na Áustria, líder de partido conservador faz acordo e leva extrema-direita ao poder. Evento em São Paulo oferece apoio e orientação aos imigrantes e refugiados que escolheram o Brasil para viver. Futebol. O Real Madrid derrota o Grêmio por 1-0 e se consagra campeão mundial de clubes pela 6ª vez. Gol de falta de Cristiano Ronaldo. Cerca de 1 milhão de pessoas lotaram as ruas de uma das maiores regiões de comércio popular do país. Com o crediário mais fácil, neste ano, em vez de lembrancinhas, como aconteceu no Natal passado, o consumidor deve comprar produtos de maior valor. As ruas e os corredores ficam estreitos de tanta gente junta. Só nesta tradicional loja da 25 de março, região central da capital paulista, passam 11 mil pessoas por dia nesta época. Fazer compras aqui na 25 de março é assim, não tem jeito, tem que ter paciência. Primeiro, para achar o produto na prateleira e depois ter tempo e disposição para pegar a fila do caixa. O gerente diz que a estratégia para dar conta dos consumidores foi aumentar o número de caixas. Contratamos mais colaboradores temporários para essa época do ano, para ajudar na reposição e no atendimento, nas informações ao cliente. E este promete ser o Natal não apenas dos presentinhos. Um levantamento da Associação Comercial de São Paulo mostra que roupas e calçados são os produtos mais procurados por quase 7 em cada 10 entrevistados. Em segundo lugar, vem bijuterias e perfumes, seguidos pelos famosos smartphones. TVs e eletrodomésticos também são opção de presentes para 9% das pessoas. A expectativa é que em São Paulo as vendas cresçam até 5% em relação ao ano passado. Pode até parecer pouco, mas para um país que só vinha registrando queda nas vendas do comércio, esse já é um presente em tanto. Tem que gastar final do ano, não tem jeito, todo mundo gasta. Pelo menos até 2019, nós vamos estar caminhando para recuperar o que perdemos, para depois poder dizer que estamos crescendo. O Partido dos Trabalhadores aprovou hoje uma resolução de apoio à candidatura de Lula à presidência da República no ano que vem. O documento divulgado pelo Diretório Nacional do PT considera que a candidatura a Lula já está consolidada. Os petistas afirmam ainda que o apoio independe do resultado do julgamento do recurso em janeiro. O governo vai mudar a data do horário de verão no ano que vem. Atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, os relógios só serão alterados depois das eleições, no início de novembro. Um projeto em São Paulo ofereceu corte grátis para quem quisesse doar o próprio cabelo para a confecção de perucas para pacientes em tratamento de quimioterapia. Hoje também foi dia do festival Sons da Rua na capital paulista. O evento foi no Memorial da América Latina e reuniu artistas de hip hop, rap e representantes da moderna música popular brasileira. Fundo de quintal, Jorge Ben, Leci, Alcione. O governo da Argentina destituiu o comandante da Marinha. Hoje completou um mês que o submarino com 44 tripulantes a bordo sumiu na costa da Patagônia. O governo acusou o almirante Marcelo Eduardo Hipólito de ser responsável pela tragédia. Ele foi forçado a pedir aposentadoria e deixar o cargo. Há 30 dias, aviões e navios de 13 países
buscam, sem sucesso, pelo submarino San Juan. Ele desapareceu dos radares depois de enviar uma mensagem de pane elétrica e mecânica. As autoridades argentinas já dão como mortos os 44 tripulantes. Acredita-se que a embarcação tenha explodido. No Chile, tudo pronto para as eleições presidenciais de segundo turno. A disputa é entre o candidato de direita e ex-presidente Sebastián Piñera e o opositor de esquerda Alejandro Guilher. Pesquisas apontam empate técnico. O vencedor vai substituir a presidente Michelle Bachelet. Pela primeira vez, um país da Europa Ocidental vai ser governado pela extrema-direita, a Áustria. Foi lá que nasceu o ditador nazista Adolf Hitler. O anúncio foi feito neste sábado. 2 meses depois das eleições legislativas, os partidos de direita e extrema-direita fecharam uma coalizão. Com o pacto, o jovem democrata Sebastian Kurz deve assumir na próxima segunda o comando do país. Aos 31 anos, ele será o mais jovem líder do planeta. Entre as promessas de governo está o fechamento das fronteiras da Áustria para imigrantes ilegais. Este ano, o descontentamento dos eleitores com temas como economia, cortes de gastos, segurança e imigração fizeram partidos de extrema-direita conquistarem vagas nos parlamentos da Holanda, França e Alemanha. Acontece nesse fim de semana em São Paulo um evento de apoio e orientação para refugiados e imigrantes. Exames de vista, colesterol, pressão, diabetes, corte de cabelo, massagem e orientação de escovação de dentes. Quem esteve no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, pôde cuidar da saúde sem gastar nada. O 5º Festival de Direitos Humanos, organizado pela Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, com apoio da Prefeitura, teve como foco a ajuda humanitária aos imigrantes e refugiados. Nós entendemos que é hoje uma responsabilidade social a ideia de nós atendermos e focarmos a questão dos refugiados e imigrantes. Para quem vem de outro país, nem sempre é fácil fazer esses exames. Muitos têm receio ou não sabem que eles são cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Mais do que um cuidado com o corpo, esse tipo de ação significa cidadania para os imigrantes. A gente não consegue, às vezes, consultar num posto, demora muito. Há 8 anos no Brasil, essa nigeriana diz que quase não vai ao médico. Tá muito difícil, verdade. It's not easy. Ao todo, são 17 estações de atendimento que receberam cerca de 12 mil pessoas. Uma delas foi a orientação jurídica para imigrantes regularizarem a situação no Brasil. Quanto mais gente, melhor, para mais gente sair informada daqui com questões resolvidas. Juan Carlos está há 3 meses no Brasil. Tinha dificuldade de trabalhar porque não enxergava direito. Hoje deixou o evento com um óculos novo. Tem tudo acá, isso não ajuda mesmo. E veja daqui a pouco o novo modo de usar a internet com o fim do princípio da neutralidade nos Estados Unidos. E ainda, namoro registrado em cartório vira moda no Brasil. Pode não ser romântico, mas garante o patrimônio dela e dele. Sinais dos tempos. Cresce a procura por contrato de namoro em cartórios. O documento atesta que, em caso de separação, nenhum deles terá direito sobre o patrimônio do outro. Os namorados Ana e Luiz já moram juntos e são favoráveis ao contrato de namoro, embora no momento não achem necessário. É as coisas dele, né? Então ele tem que lutar por elas. Ele conquistou sozinho, entendeu? Então acho justo eu assinar porque eu não tenho direito a nada daquilo. O contrato prejudicaria o romantismo, na opinião do Dásio e da Rosângela. Eles preferiram o casamento civil. Eu acho que se está dando tudo certo, se gostam, eu acho que tem que ser um casamento legal. O contrato de namoro deixa claro que aquela relação é apenas uma convivência sem união estável. Nenhum dos dois terá direito ao patrimônio do outro, como pensão e partilha de bens. Para esse psicólogo, o acordo legal pode demonstrar desconfiança do parceiro. É um relacionamento congelado. Vamos ficar aqui, vamos impedir qualquer evolução afetiva, qualquer evolução de compromisso, qualquer evolução de direitos mútuos. Para
formalizar esse compromisso, o casal deve trazer os documentos pessoais a um cartório de notas. No estado de São Paulo, o valor da escritura é de R$ 401, mais o ISS, o Imposto sobre Serviço, que varia de acordo com o município. A certidão fica pronta no mesmo dia e, se for perdida ou extraviada, dá até para pedir uma segunda via. Acho que namoro não é algo tão assim oficial, então você não precisa se proteger de alguma coisa. Relatório do Unicef revela que 4 em cada 10 crianças e adolescentes aprenderam a usar a internet sozinhos. Psicólogos dizem que isso pode aumentar o risco de danos emocionais. Antes mesmo de ir para a escola, os pequenos já mostram intimidade com a navegação na internet. Só que essa conexão trouxe para dentro de casa os perigos que até pouco tempo atrás estavam só na rua. Assimilar conteúdos inadequados para a idade delas, que é o principal. Segundo o relatório do Unicef, 1 em cada 3 usuários dessa rede planetária tem menos de 18 anos. E 4 em cada 10 aprenderam a navegar sozinhos. Como a segurança online ainda não cresceu na mesma proporção que essa presença maciça de crianças e adolescentes, a supervisão dos pais é insubstituível. Eu geralmente procuro estar sempre observando o que ele está vendo, sempre conversando com ele. Se os pais puderem ser mais presentes num cuidado com da onde que vem a informação, ajudar o filho a pensar sobre a informação, esse exercício do pensamento também protege muito. Por outro lado, o universo criado pela internet é uma realidade na vida da gente. Então, o melhor é tirar dela o máximo proveito, diminuindo os riscos e maximizando os benefícios. Todos nós já vimos num restaurante ou em algum outro lugar o pai e a mãe diante de um smartphone e o filho também no mesmo ambiente. Como é que eu posso dizer para ele não usar se eu uso o tempo todo? E esta semana, a agência que regulamenta o setor de telecomunicações nos Estados Unidos decidiu acabar com a chamada neutralidade da rede. O princípio que garante acesso igualitário a qualquer conteúdo online foi derrubado e a internet deixou de ser considerada um serviço de utilidade pública. Para entender melhor os impactos desta decisão, inclusive no mercado brasileiro, nós conversamos agora com o professor de Segurança da Informação da FIAP, Almir Alves. Boa noite, Almir. Obrigada pela presença. Eu queria que você falasse para a gente como é que funciona na prática o princípio da neutralidade. Bom, imagina que você tem um serviço público, como por exemplo, água ou luz. Você tem o serviço, o seu vizinho tem o serviço. Se você não tem, porque falta para ele também. E quando você tem, ambos têm o mesmo serviço. Então, a neutralidade é isso, é você entregar o mesmo serviço para todos os usuários sem que haja uma distinção, uma segregação desse serviço. A operadora te entrega 1 megabyte e você faz com esse 1 megabyte a destinação que você quiser, seja para assistir um vídeo, para ouvir música, para acessar uma rede social. Isso é neutralidade, ou seja, todos vão utilizar da forma que bem entenderem. E como é que o que muda na internet com o fim desse princípio da neutralidade, pelo menos lá nos Estados Unidos? O modelo que vai se discutir lá ele é muito parecido com o que acontece no Brasil, por exemplo, com os pacotes de TV a cabo. Você contrata, por exemplo, um pacote com mais filmes, um pacote com determinados canais de esporte e isso faz com que ele fique mais caro. Na prática, o que vai acontecer lá nos Estados Unidos é algo muito parecido. Então, quando você for contratar o seu plano, você vai definir, olha, eu quero tanto para consumo de música, tanto para consumo de vídeo, tanto para redes sociais e o restante para navegação normal. Só que essa composição tende a tornar a internet mais cara. Essa é a questão. Quer dizer, quem pagar mais vai ter um serviço mais qualificado, uma velocidade maior na internet. Quem pode mais vai ter mais, é isso? É exatamente isso. Então, vamos fazer um exemplo. Nós dois temos um plano que custa a mesma coisa. Só que o meu plano é focado, por exemplo, em vídeos. O seu é focado em redes sociais. Se quando estiver acabando o seu plano, você falar, bom, agora eu quero assistir um vídeo, ele não vai ter a mesma qualidade do que eu, porque eu privilegiei isso na contratação. Então, essa é uma diferença. O que acontece? O nosso perfil, ele não é igual. Eu posso mudar de um mês para o outro e falar, não, mês que vem eu quero consumir mais vídeo do que música, por exemplo.
só que eu posso estar amarrado num contrato de fidelização. Eu posso ter perda de qualidade por conta disso. É importante informar que essa decisão ainda precisa passar pela aprovação do Congresso americano, mas de qualquer forma, a gente já pode falar em reflexos dessa decisão lá nos Estados Unidos, aqui no mercado brasileiro? Podemos. Essa notícia ela foi dada na quarta-feira. Na quinta-feira, vários jornais veicularam que o Brasil vai ter uma discussão parecida com essa a partir do mês de março de 2018. Ou seja, as operadoras, os provedores foram muito rápidos na resposta. Para eles é interessante que essa segmentação ocorra, porque na montagem desses combos, desses planos, a tendência é que eles acabem ganhando mais. A internet hoje ela é praticamente um bem tão utilizado quanto água, luz e telefone, talvez mais do que o telefone, inclusive. Então, para eles é uma oportunidade ótima, para a população nem tanto. Tá certo, Almir. Muito obrigada por suas informações. Uma boa noite para você. Boa noite. E esta semana, os vereadores de São Paulo aprovaram uma lei que obriga lanchonetes, bares, padarias e restaurantes a incluir no cardápio a quantidade de calorias de cada prato servido. Em Nova York, onde essa medida já está em prática há algum tempo, 1 de cada 6 clientes passou a consultar a tabela antes de escolher os alimentos que vai consumir. Mesa farta, boa companhia. Na hora de escolher o prato do dia, será que alguém se importa com calorias? Final de semana, acho que tá liberado. Esta semana, os vereadores de São Paulo aprovaram um projeto de lei que obriga bares, lanchonetes, padarias e restaurantes a incluir no cardápio a quantidade de calorias de cada prato que é servido. O projeto seguiu para a sanção ou veto do prefeito da capital paulista. As informações deverão estar em local visível, como os preços nos cardápios e cartazes. Eu não vou deixar a cachaça de lado nunca. Na Austrália, todos os menus têm a caloria, inclusive nos painéis, e mesmo assim a taxa de obesidade continua crescendo. Eu acho que pode ser didático, mas eu não sei se frearia, não. Não freia, a pessoa tá acostumada a comer aquilo, não vai parar de comer porque viu ali que tem tantos gramas. Na Câmara também tramita um projeto de lei que obriga os estabelecimentos a informar as calorias dos alimentos. Toda informação é importante e essa é uma informação estratégica. Porque se na hora de comer você esquecer de você e a comida for o sujeito, quem manda é o chopinho, é o drink, é as batatinhas fritas, você está frito. E você vai ver daqui a pouco, com o gol de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid vence o Grêmio e é campeão mundial pela 6ª vez. Neste domingo, o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, completa 2 anos. Para comemorar a data, vai ter uma exposição sobre os 120 anos da primeira favela do país. O prédio do museu foi projetado pelo famoso arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Desde a inauguração, mais de 2,5 milhões de pessoas visitaram o museu, que fica ao lado da Praça Mauá, na zona portuária do Rio. Vizinha do Morro da Providência, a instituição atraiu hoje moradores para contar sua própria história, em rodas de conversa, peças de teatro e outras atividades. O museu é um espaço dedicado às ciências, promove uma reflexão sobre a época de grandes mudanças em que vivemos e os caminhos que se abrem para o futuro. E os internautas podem conhecer a vida na maior floresta tropical do mundo. A nova plataforma virtual é um dos destaques do Repórter Eco de amanhã. No Repórter Eco deste domingo, você acompanha os principais desafios socioambientais de 2018. Reduzir desmatamentos e investir em energia limpa são algumas das prioridades apontadas por especialistas. E ainda uma conversa com o líder indígena Almir Suruí. Ele criou uma plataforma na internet para divulgar os povos que vivem na floresta amazônica. Repórter Eco domingo, 5h30 da tarde. Até lá! Às vésperas do Natal, Papai Noel mandou a tradicional mensagem de final de ano direto da Lapônia no Círculo Ártico. Nas ruas da Espanha e da Escandinávia, milhares de pessoas disputaram as maratonas natalinas em prol da caridade. Nem
mesmo o frio assustou os espanhóis. Mais de 10 mil pessoas fantasiadas de Papai Noel lotaram o centro de Madrid para disputar a corrida. O objetivo foi participar do evento. O dinheiro da maratona foi destinado a um hospital que cuida de pacientes com câncer. Em Copenhague, na Dinamarca, a população também foi às ruas para a tradicional Maratona de Papai Noel. O dinheiro foi entregue a 500 famílias de baixa renda. A cidade dinamarquesa foi toda enfeitada para a noite de Natal. Mais de 32 mil luzes foram usadas para transformar o Parque Tivoli num mundo encantado. E faltando uma semana para o Natal, os assistentes do Papai Noel correm contra o tempo para responder às cartinhas das crianças enviadas para a Lapônia, no Círculo Ártico. É lá que fica a casa do verdadeiro e bom velhinho. Ele enviou a tradicional mensagem de final de ano. My dear friends, meus queridos amigos, outro ano chega ao fim. Eu desejo a vocês um Natal alegre e feliz, ao lado da família e amigos, dividindo amor e compaixão. O Grêmio bem que tentou, mas o Real Madrid ganhou o 6º título de campeão mundial de clubes da FIFA. A partida aconteceu no estádio Zayed Sport City, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O Grêmio entrou em campo sem o volante Arthur, que estava contundido. Além disso, o Luan fez uma partida muito abaixo do habitual. Com isso, o time de Renato Portaluppi não ameaçou em nenhum momento o Real Madrid. Ainda assim, com boa atuação dos zagueiros Kahneman e Pedro Jeromel, o primeiro tempo terminou em 0-0. Mas aos 7 minutos da segunda etapa, Cristiano Ronaldo cobrou falta e acertou o canto direito do goleiro Marcelo Grohe. Real Madrid 1, Grêmio 0. Logo depois, Cristiano Ronaldo marcou novamente, mas o juiz deu impedimento. O volante Luka Modric, do Real Madrid, foi escolhido o melhor jogador do Mundial. Com a vitória de hoje, o Real Madrid ganhou o 6º título mundial de clubes da FIFA. E o Jornal da Cultura encerra hoje com as imagens dos preparativos do Natal. A tradicional festa religiosa católica é um momento de confraternização e de esperança de paz. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você. A gente se encontra amanhã às 5h30 da tarde no Repórter Eco. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.